Dicas de decoração de bolos para pets. Muito bem-vindos à aula de hoje. E a decoração do bolo faz com que todo esforço e carinho valem a pena, né? É o momento que a gente vê a transformação de tudo aquilo que a gente imaginava aí tornando realmente aparecendo. E então acaba sendo um dos momentos, né, onde a confeiteira ou aí a pessoa que está finalizando esse bolo sinta o grande prazer aí de fazer essa finalização. Existem várias formas de decoração de bolos para pets, né? Quando a gente fala em decoração, né, os alunos da comunidade já sabem muito bem disso. A decoração, ela envolve vários fatores, né? Muita gente fala em decoração, já pensa em tematização de alguma festa ou então uma figura. Mas a decoração é muito mais que isso. Apenas às vezes com confeito de algum glacê, chantilly, um cream cheese ou então um creme de ricota, até mesmo batata doce, uma abóbora, pode virar uma grande decoração com os bicos de confeitar. Apenas os bicos de confeitar aí já dão uma diversidade muito grande nas decorações que a gente pode fazer na confeitaria pet, né? Se a gente for falar de bicos aqui, a gente pode ter uma aula só falando sobre isso, né? Falando aí dos bicos perlé, por exemplo, que são ótimos para usar como escritas na decoração ou então fazer pontos, né? E os bicos aí que tem as pontas maiores são ótimos para usar com esses purês, né? Seja aí de um tubérculo, como uma batata, um inhame, ou então um vegetal, como uma abóbora, uma cenoura, né? Isso porque, mesmo às vezes a gente batendo bastante, ele fica um pouco mais consistente e a gente consegue aí, com esse furo um pouco maior do perlé, a gente consegue aí fazer a retirada muito mais fácil do que, por exemplo, utilizando um bico pitanga, né? Que pode ser feito aí estrelas, enfim, diversos tipos de decoração. Além de bicos como de flores, né? Que a gente possui. Existem aí bicos que são para fazer as folhas. Então, temos diversos aí, como a serra, por exemplo, que a gente pode fazer babados. Ou então, a gente pode até mesmo fazer uma cesta, né? Apenas utilizando bico de confeitar e corantes naturais, a gente já consegue aí fazer uma decoração incrível num bolo de aniversário, né? Não é apenas figuras ou então papéis, itens de papelaria que a gente insere nesse bolo. Tá, Carol, então a decoração ela vai ser basicamente um glacê e então a gente vai utilizar alguma coisa de papelaria? Não, além disso a gente tem a pasta americana, onde a gente consegue transformar e fazer uma decoração, né? Na comunidade Chef de Animale, a gente ensina aí essas diversas formas de cobertura, né? Onde você possa escolher de acordo com a sua demanda, como é o seu cliente, qual é o custo, o tempo que você quer ter desse produto, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração para você poder aí agradar financeiramente tutor e o pet, né? Os nossos alunos da comunidade já sabem que às vezes aí bolos grandiosos, né, não são o foco na confeitaria pet. Claro que isso depende muito da sua demanda, né? A gente dá várias dicas aí para vocês conseguirem observar o mercado que vocês estão inserindo aí e descobrir qual é o público, né, que vocês vão conseguir atingir. Sempre interessante a gente ter uma diversidade aí nessas decorações para poder atender todo mundo. Carol, então é isso, é a cobertura do bolo a decoração? Não, gente. Qualquer item que você acrescente para trazer uma decoração, né, seja até mesmo um biscoito, os biscoitos confeitados com alfarroba, que é um sucesso na Chef de Animale. Os nossos alunos já sabem que eu sou muito fã de itens de decoração, onde aí o pet possa consumir, né? A gente até atende, aí tem alguns pets onde a gente faz com itens de papelaria, mas quanto mais itens
comestíveis estiver dentro do bolo, fica muito mais fácil aí para o tutor oferecer, né? Falando aí de bolos básicos, até mesmo os ossinhos, esses bolos como os Kit Kats, né? Eles também são aí considerados uma decoração. Qualquer biscoitinho que você coloque em cima do bolo, ele também vai ser uma decoração, né? Você pode também utilizar granulados. Que tipo de granulado, Carol? Desde granulados simples como farinha de amendoim, um coco ralado, ou então até mesmo utilizar gergelim, né? Esse tipo de produto onde você traga uma decoração. A gente hoje o foco é o bolo, né? Mas também utilizado em docinhos, salgadinhos, né? Que trazem aí essa sensação, essa característica de uma transformação de um produto pet com o visual de um produto aí que seja para humano, né? Como casos de própria Semana da Confeitaria, né? Que trouxe aí a maçã do amor, onde a gente traz esse visual, o bolinho espelhado. São aí itens que a gente tenta, né, fazer uma releitura no mundo humano com produtos que são aptos para os pets. Até mesmo uma fita que você use para fazer a decoração de um bolo, né, ela vai entrar aí nessa finalização. Então, a decoração ela acaba sendo a parte final do bolo, né, onde a gente vai embelezar esse bolo e também aí trazer a temática ou uma coloração do tema da festa do pet, né? Então, outros itens aí que podem ser considerados, né? A gente estava falando aqui dos granulados. Os granulados a gente tem uma diversidade muito grande e também a gente consegue até mesmo colorir alguns tipos de granulado, como o coco, né? Então, os próprios corantes naturais aí, eles acabam se tornando ótimos aliados na decoração. Seja falando do estilo de bicos de confeitar, como eu estava conversando anteriormente, como também muitas vezes aí para você utilizar o pó mesmo como um item de decoração, né? A Arte Chef de Animale já conhece alguns bolos, como o bolo, né, que foi temático de praia, e onde a gente trouxe a farinha de amendoim com a imitação da areia. Então, esses itens aí acabam auxiliando muito nas nossas decorações, não apenas dos bolos, mas também de itens de docinho, salgadinho, cupcakes, os muffins, né? Então, acaba embelezando e sendo um toque muito rápido para quem está trabalhando. Então, essas dicas que a gente dá na comunidade de como facilitar o seu trabalho, trazer essa decoração muito rapidamente e conseguir atender, né? Muitas vezes um tutor aí que está querendo fazer um pedido de última hora. Então, essas a gente acaba aí oferecendo uma forma de você entregar esses produtos de uma forma prática, rápida e com uma decoração incrível, né? Falando um pouco de papelaria. A papelaria, muita gente me pergunta do papel de arroz, né? O que acontece? O problema não é o papel de arroz no bolo, né? É os corantes que contém nesse papel. Então, não é um produto que a gente utilize na confeitaria pet, né? Sendo que o nosso foco é entregar um produto 100% natural. Utilizar itens de papelaria no bolo é possível e embeleza muito o bolo, facilitando muitas vezes o trabalho de quem está confeitando, uma vez que você consegue literalmente tampar várias imperfeições aí no seu bolo, seja no formato, seja na parte do recheio, né? Se ele ficou um pouco tortinho, com itens de papelaria acaba se tornando muito mais fácil aí de você acabar oferecendo um produto muito bonito e também fazendo de uma forma prática, né? O que acontece nos itens de papelaria? Eles acabam tornando esse produto mais caro. E uma coisa importantíssima é você dar essa informação ao tutor. Então, sempre quando você for colocar um item que não seja comestível, não somente o papel, tá, que você escolher, né, um papel que seja papel de fotografia ou que seja um papel onde você acabe aí colocando um estilo de plástico transparente em cima dele.
Se você não informa, né, muitas vezes, uma coisa que eu tenho muito medo, gente, sabe esses varaizinhos que é inserido nos bolos? Esses itens, eles acabam aí tendo risco de perfuração. Então, bem diferente do papel, né, que é um item que não deve ser consumido, mas ainda assim não tem grandes riscos, né? Esses produtos de palitinho, seja de plástico ou de madeira, né, principalmente, acabam aí sendo um risco para o tutor. Então, são itens que facilitam, sim, o nosso trabalho. Se você tiver, então, uma impressora, né, que consiga fazer essas impressões, hoje em dia, aí, com a internet, a gente consegue procurar qualquer tema e trazer muito rápido. Então, quando vocês forem colocar itens de papelaria, tá? Não sou contra, a gente até faz alguns, mas não é o nosso foco, né? Eu sempre gosto de trabalhar os nossos bolos. O único item que não é comestível do bolo é a fita, né? Onde a gente já faz aí de uma forma super prática para os tutores cantarem parabéns e fazer a festa e depois apenas tirar o lacinho, né? Voltando um pouquinho na fita, que eu falei rapidamente dela, alunos da comunidade, né, assistindo aí às aulas dos bolinhos que são com fitas, já me ouviram falar sobre isso. O laço, né, ele é uma decoração. Então, o que acontece? Um laço torto fica muito feio e muitas vezes acaba estragando o trabalho da confeiteira, tá? Então, tomem muito cuidado aí. Eu dou várias dicas para os nossos alunos, até mesmo como treinar o seu laço. Isso porque, né, com a minha experiência aí, trabalhando durante 10 anos na confeitaria Pet, a gente já teve vários colaboradores que fizeram esses bolos. E a gente viu que cada um faz de uma maneira. Então, muitas vezes, assim, a forma que eu ensino você a dar o laço não vai ser a forma que você vai conseguir deixar esse laço perfeito. Então, é sempre interessante você treinar, porque depois que você pega a maneira correta, que você mantém aquele laço bem organizadinho, bonitinho, com as pontinhas para baixo, também vão fazer essa decoração, assim, transformar o seu bolo, né? Quem trabalha com a confeitaria Pet, aí, com a confeitaria humana, vai ter uma facilidade gigantesca para conseguir fazer essas decorações. Se você já saber trabalhar com bicos de confeitar, então, olha, vai ser sucesso. Mas, se você nunca pegou um saco de confeitar, um bico de confeitar nas suas mãos, eu te garanto que é possível. Isso porque a gente ensina aí diversas formas de vocês criarem bolinhos simples que atendam à necessidade do tutor e do pet, né? De uma forma simples e diante disso você mesmo vai conseguindo aí fazer essas transformações. Nós temos diversos alunos que nunca tinham trabalhado com nenhum tipo de bolo sequer e estão dando muito sucesso na confeitaria Pet, né? Então, nada como a experiência, né? Você conseguir treinar e trazer essas decorações. A alfarroba em si, além de a gente ter o pó de alfarroba, que ele também auxilia aí na parte de corante, também auxilia como decoração, né? Você também tem a alfarroba em barra. A alfarroba em barra, ela não serve apenas para fazer os confeitos, né? Nos biscoitos, ela também vai servir aí para você criar alguns itens de decoração, como um bolo bem famoso da nossa comunidade, que é da Fantástica Fábrica de Chocolate. A gente consegue aplicar várias técnicas diferentes, né, de você apenas fazer o confeito aplicada em cima do bolo aí, que vão embelezar muito, muito e trazer bolos totalmente diferenciados, né? O importante é você começar a treinar e descobrir aí como fazer isso de uma maneira mais prática para você e que atenda o público, né, que você está atendendo. Muitas vezes, iniciando com bolos pequenos, acaba sendo muito mais fácil. Carol, bolo pequeno é sempre mais fácil? Depende do tipo de decoração que você deseja.
decorações com itens de papelaria, por exemplo, são mais difíceis aí de você fazer eles em pequenas proporções, tá? Então, para os itens aí que tem algumas decorações, né? Tem algumas decorações diferenciadas, ou então algumas imagens, por exemplo, temáticas, né? A gente aí consegue colocar itens muito pequenininhos em cima. Então a própria impressão acaba não ficando muito bonita, né? Mostra a foto de algumas decorações. Olha só, aqui no destaque, tá, pessoal? Tem ali os aniversários. Depois que nós terminarmos a aula aqui, vocês entram ali, que tem diversos tipos de decorações ali para vocês verem. Eu não estou na produção agora, né? Então, eu não tenho aqui itens para mostrar para vocês, né? Mas, entrando ali nos destaques do Instagram, vocês vão ver diversos tipos de bolos, diversos tipos de decoração, de todos esses itens que eu comentei para vocês. Você está começando agora, né? Você nunca fez um bolo pet? Carol, o que é mais fácil para mim decorar um bolo de uma forma muito rápida, que eu não vou me bater e que eu vou conseguir fazer um bolo de aniversário bem bacana para o meu pet? O bolo que eu indico para vocês iniciarem aí, primeiro assim, testem, né, uma massa de bolo aí que não seja com uma grande quantidade de itens, para vocês conseguirem fazer uma massa e fazer alterações depois dela. Então aí já tem uma dica de sabores para vocês conseguirem modificar rapidamente. Agora, quando a gente está falando da questão da decoração, o bolo mais fácil que eu acho de a gente preparar são bolos aí em camadas, né? Bolos estilos os nakeds, né? Então a gente entra aí para outra decoração, que pode ser a decoração que você encontra em qualquer lugar, que são as frutas. Então, você começar com bolo estilo naked, né? Onde você vai usar um bico de confeitar, mas você não precisa aí ter muita técnica ainda, né? Como a parte dos bicos de confeitar, eles ficam na parte interna do bolo, você consegue aí fazer de uma maneira super prática, fazer apenas as bicagens e colocando massa sobre massa. Então, a parte do bico vai ficar na parte interna, você consegue disfarçar bem esse bolo aí para você que está iniciando, né? E a parte de cima você adiciona frutas. Que frutas? Frutas vermelhas são ótimas e ficam lindos aí nos bolos estilos naked, né? Morango, framboesa, blueberry, amora, né? Você pode colocar outros itens que trazem aí outras colorações, como o kiwi, que vai trazer uma coloração verde, ou então trazer aí um damasco, né, que os pets adoram e também fica muito, muito bonito em cima dos bolos. E além disso, para imitar aquele açúcar, usar aí um coco ralado, fica maravilhoso. Carol, não ficou legal o meu bolo, porque mesmo, né, com os bicos aí, ele não ficou perfeito na lateral, não gostei. O que eu faço? Você pode usar o coco para grudar um pouco nas laterais, que vai ficar um visual bem bonito. Ou então usar a própria farinha de amendoim, que vai trazer aí um pouco uma coloração um pouco mais, coloração de queimadinha, assim, fica muito bonito nesse aspecto do bolo. A gente usa muito esse estilo naked, né, que são esses bolos em camadas abertas, nos formatos de osso. Isso porque o osso, quando você decora ele com glacê, com um cream cheese, enfim, ele acaba aí não ficando tão bonita a forma e muitas vezes aí descaracteriza um pouco essa forma de osso. Então, deixar ele com as camadas abertas, né, e fazer apenas a decoração em cima do bolo faz com que a forma dele fique bem certinho e que fique muito bonita. Então, algumas formas de decorações aí rápidas e práticas que você pode aí utilizar. Olha só, a Rita da Pet Farm, que é a nossa aluna da comunidade, tá falando aqui que pode usar canudos de papel ao invés de palitos, que é uma ótima opção. Já comentei até mesmo na aula da Semana da Confeitaria sobre o macarrão, né? Que
que o macarrão, né, sem tentar cozinhar um macarrão de farinha branca, por exemplo, um espaguete, não é indicado para os pets, claro, né? Mas é muito mais interessante você usar um macarrão, às vezes, para prender esses itens, do que usar, por exemplo, itens aí que possam prejudicar ou perfurar o estômago do animal, né? Então, algumas opções aí. Outra opção que eu uso bastante também, eu acabo usando bastante os palitos, esses canudos que a Rita comentou, e também uso aí biscoitos. Muitas vezes a gente faz rolinhos de biscoitos, né, para colar, principalmente quando é pet muito grande, que mesmo falando pro tutor, né, gente, eu não sei, eu fico com muito, muito medo e acho de grande responsabilidade aí a gente tomar esse cuidado, tá? Então, algumas opções aí pra gente amenizar e diminuir os nossos riscos, né? Quero agradecer a companhia. Amanhã cedo eu estou aqui de novo com vocês, 8h30 da manhã. Então, aguardo vocês. Muito obrigada pela companhia. Não deixem de ver ali nos destaques os aniversários para ver diversos tipos de decoração. E se você é aluno da comunidade, você também, nos grupos de WhatsApp, aí tem muitos e muitos modelos dos colegas, né? Dos nossos colegas aí que vem trazendo cada vez mais novidades. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima quarta-feira e amanhã cedo eu tô aqui de novo com você. Tchau, tchau!